Começo esse vídeo te perguntando o que você achou dos 3 zagueiros, esse esquema que o Odair Hellmann estreou jogando contra o Santo André. Você gostou? Você não gostou? Achou que o Santos ficou menos exposto em bola parada? Me fala aqui nos comentários a sua opinião, porque é basicamente isso que nós vamos falar nesse vídeo. O Odair Hellmann meio que explicou na entrevista coletiva que a circunstância do jogo fez com que ele fosse obrigado a entrar com 3 zagueiros, além também da suspensão de jogadores como o Lucas Pires, o próprio João Lucas, enfim, mas ele colocou principalmente a questão da bola parada, e é isso que eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo, tá certo? Mas antes eu quero falar da OneFootball. Se você gosta de futebol, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo, não só com o Santos, mas também com outros clubes da Europa, do futebol brasileiro, você precisa ter a OneFootball no seu celular. O link está na descrição para você baixar de forma gratuita, e lá também tem a transmissão ao vivo da Bundesliga, tá? Então se você gosta de acompanhar o futebol alemão, você consegue assistir ao vivo e de forma gratuita por lá, tá certo? Bom, começar falando aqui, antes de mostrar o trecho da entrevista coletiva do Odair Hellmann, falando alguns pontos, falando e meio que perguntando, caso vocês queiram me responder aqui nos comentários. Por que o Kevson não foi relacionado para o jogo de ontem? Ele é lateral esquerdo, tá inscrito no Campeonato Paulista. Ele não foi relacionado para o jogo, sabendo que você tem um Lucas Pires que estava suspenso, então obviamente não foi para o jogo. Um Felipe Jonathan voltando de uma lombalgia. O Santos sabia que ele não aguentaria 90 minutos. Então por que você não leva um outro lateral esquerdo reserva? Por precaução. Não foi feito isso. E aí, o que o técnico do Santos faz? Coloca Lucas Barbosa, que eu acho que nunca jogou de lateral esquerdo na vida, como lateral esquerdo. Até o Lucas Braga, na minha cabeça, faria mais sentido do que o Lucas Barbosa. Pelo menos o Lucas Braga com o Carille jogou bastante como lateral, jogou como ala, enfim. E não o Lucas Barbosa. Quando o Lucas Barbosa entra, das duas umas. Ou ele vai jogar aberto, basicamente como um ponta, ou ele vai jogar ali como um falso 9, mais próximo do Marcos Leonardo. Não, ele entrou para jogar de lateral esquerdo. Completamente perdido em campo. A culpa é do Lucas Barbosa? Não, a culpa é do treinador que coloca o jogador nessa fogueira, É o que eu sempre falo. Você colocar jogador improvisado é pedir para a torcida pegar no pé. Ou do jogador ou do próprio treinador que colocou em campo. Enfim, continuando aqui algumas outras questões que eu quero levantar aqui com vocês. O Odair Hellmann, no jogo contra o São Paulo, que o Santos foi derrotado por 3-1, ele vai na entrevista coletiva e fala que o Santos tem muita dificuldade na bola aérea, no jogo aéreo, porque o Santos é um time baixo. E aí sai uma matéria onde fala que o Santos é o 3º time do Campeonato Paulista com uma maior média de estatura. O Santos tem a média de 1,81 de altura dos jogadores do Santos. Os 3 outros times que estão em primeiro, Red Bull Bragantino, Ferroviário e Santo André, 1 centímetro a mais, 1,82 m de altura. Então, essa desculpa de que o Santos toma muito gol de bola aérea porque o Santos é um time de jogadores baixos, não é verdade. Os zagueiros do Santos são altos, os laterais do Santos são altos. Eu acho que o Felipe Jonathan deve ser o mais baixo, mas o Lucas Pires, quando estava jogando, tem uma boa estatura. O Natan, o próprio João Lucas, Michael, Bauerman, Joaquim. O Lucas Braga é alto. O Camacho tem mais de 1,80 m. Fiquei assustadíssima quando eu vi isso. Achava que ele era menor, mas enfim. O que eu quero dizer com isso? Não é a questão da altura do jogador. Pode ter 3 metros. Se ele tá mal posicionado, vai sofrer com a bola aérea. Vai tomar gol. Vai cair nas costas do goleiro que vai ter que se virar para fazer defesa. Então não adianta o cara ter 5 metros de altura, o cara ser um avatar, se não tá bem posicionado.
Toda vez que vai bola aérea no Santos, né, dentro da nossa área, a torcida do Santos já entra em desespero, já começa a rezar, ou torcer pro cara finalizar para fora, ou o João Paulo defender, porque ninguém tira. Sempre passa. É muito fácil cabecear contra o Santos, porque ninguém chega junto. É sempre um buraco, né? Então esse é um outro ponto que eu queria rebater, né, ao discurso do Odair Hellmann em relação o Santos é um time que tem jogadores baixos. Coitado do Santos. Outra questão que eu queria até separei aqui na entrevista coletiva, que ele fala: o Santos defendeu bem na bola parada. É um trecho que daqui a pouco vocês vão conferir, que o Odair Hellmann elogia que o Santos defendeu bem na bola parada contra o time do Santo André. E não é verdade. Só no primeiro tempo, 2 defesas, uma de uma cobrança de falta e outra de cobrança de escanteio, que o João Paulo teve que defender, porque os jogadores do Santo André, completamente livres, tiveram chance de fazer o gol. E seria gol se não fosse o João Paulo. Então não sei aonde o Odair Hellmann acha que o Santos defendeu bem na bola parada, né? Os zagueiros completamente perdidos. O menos pior, na minha opinião, foi o Joaquim. O menos pior. O Michael, pra mim, disparado pior em campo do Santos. Olha, eu não sei como o Santos só tomou um gol, porque se dependesse do Michael, era pra ter tomado mais. Enfim. A gente defendeu bem a situação da bola parada hoje, né? E eles têm essa característica, mas a gente se portou bem. E ficamos tristes pelo resultado de não conseguir a vitória. A dos zagueiros, eu não tinha o projeto inicial de trabalhar com os 3 zagueiros especificamente, mas a circunstância nos trouxe para aumentar a bola parada, o que nos ajudou hoje, tentar fazer uma construção com os alas, dando amplitude no jogo, para que a gente pudesse jogar por fora, abrir, dar amplitude ao jogo, porque o jogo por dentro, como você disse, ele se torna um jogo lento, pelo seu passe, pela velocidade do seu passe, mas também pela dificuldade do campo, é outro espaço. Você vê que o adversário que está acostumado a jogar aqui, ele trabalha muito em primeira e segunda bola. Ele trabalha muito nesse jogo, por quê? Porque é o jogo que dá para fazer nesse carpete aqui. Então o passe por dentro até saiu algumas vezes no primeiro tempo, mas pouco. E a gente ficou sem essa velocidade de passe para dar amplitude, para chegar dos lados, para dar volume. Então por isso também foi a ideia de trocar. Mas a minha substituição ela foi para mudar o sistema, mas foi pensando que o Felipe não tinha condições de manter o segundo tempo todo. Eu tinha que manter também a competição da bola parada. Então são várias situações que estão acontecendo com a gente e que a gente está tentando solucionar a curto prazo, mas sem pensar muito a médio e longo prazo, porque a gente precisa ter todos à disposição e bem, para que a gente possa construir essa ideia com mais tranquilidade e fazer o encaixe de time. Aí, outra questão que eu queria levantar com vocês. Foi só questão de 3 zagueiros que prejudicou o Santos? Claro que não, claro que não. O que o Santos aconteceu contra o Santo André foi um Santos muito, muito desorganizado. Tanto em campo, um espaçamento entre a zaga e os volantes, um espaçamento entre os volantes e o jogador de maior criação, que era o Lucas Lima. Lucas Lima sozinho criando, não tinha uma aproximação do Dodi, por exemplo. Até falei, né, na live pós-jogo, Sandro e Dodi jogando ali praticamente um do lado do outro. Então o Lucas Lima ficava ali sozinho na questão de criação, o que eu, Nájila, imaginava quando saiu a provável escalação, esquema do Santos. Bom, acho que ele vai segurar mais o Sandro, vai liberar o Dodi, para que o Dodi consiga fazer uma companhia ali para o Lucas Lima. Não foi isso que aconteceu. Então, um Santos jogando muito espaçado, passes lentos e abriu brecha para quê? Para que Michael fizesse as suas bolas longas. De acordo com as estatísticas, o Michael fez 17 bolas longas. 17 bolas longas. Posso estar enganada, se eu estiver enganada, me corrija nos comentários, mas eu não lembro de nenhuma grande chance do Santos criada a partir desses lançamentos estúpidos do Michael. Teve até um tweet que me chamou a atenção ontem, que eu tava olhando durante a partida, que teve um rapaz que colocou assim: não tem nenhum jogador do Santos pra xingar o Michael e falar, meu, para de dar esses lançamentos. O Odair Hellmann também não enxerga que não tá dando certo.
essas bolas longas pra ninguém do Michael, as melhores e pouquíssimas chances do Santos no jogo, que eu me lembro aqui de cabeça, duas com participações do Lucas Lima, uma que ele dá pro Felipe Jonathan, o Felipe Jonathan finaliza pra fora, uma que o Lucas Lima também dá um toquinho na frente e o Dodi acaba finalizando pra fora, e uma jogada que começa com o Lucas Lima, que passa pro Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo abre pro Ângelo, o Ângelo encontra novamente o Lucas Lima, e o Lucas Lima joga no travessão. Ou seja, as melhores chances e pouquíssimas chances do Santos na partida foram de pé em pé. Não foi com chutão. E teve o gol também, né? O gol que é um lançamento do Lucas Braga. Só. O resto, só chutão, bola longa, do nada ao lugar nenhum. Ninguém percebe isso. E não é a primeira vez, tá? Não é novidade o que o Michael fez. É todo santo jogo, é isso. E aí, das 17 bolas do Michael, bolas longas, o Santos teve 28 bolas longas no total. 17 do Michael. 17 do Michael. E aí no segundo tempo, quando ele abandona o esquema de 3 zagueiros, ele tira o Bauerman e mantém o Michael. Juro pra vocês, ou eu não entendo nada de futebol, a maioria também que tá comentando que o Michael, que deveria ter saído, não entende nada de futebol, e só o Odair Hellmann tá enxergando algo de especial no jogador, porque não é possível. Não é possível. Eu espero que agora contra a Portuguesa, a dupla de zaga do Santos seja Bauerman e Joaquim. Tira o Michael. Tira o Michael. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Não tá marcando ninguém, não tá ajudando nada com essas bolas longas. Então, assim, um jogador a menos. Um jogador a menos. E outra coisa, só pra gente finalizar, pra falar dessa bagunça do Santos, Ivonei jogando de ponta, Lucas Barbosa, esse pra mim foi o pior de todos, jogando como lateral, pior de todos no sentido de bizarrice, né? Bizarrice. E também ter tirado o Bauerman. Juro pra vocês que eu não entendo o que o Odair Hellmann quis fazer. Eu até tava tentando dar uma segurada, não, gente, calma, o elenco do Santos é ruim, vamos dar uma famosa passada de pano pro Odair Hellmann. Mas agora, gente, me desculpa. Me desculpa. Não dá. Não dá. O Odair Hellmann não está fazendo esse time evoluir. O Odair Hellmann está fazendo esse time regredir. Até a zaga, que com o Carille conseguiu arrumar o setor defensivo do Santos em um determinado momento, essa zaga é uma peneira. E a gente ainda conta com alguns jogos que o João Paulo não vai bem, aí piora ainda mais a situação. Porque antes a zaga falhava, o João Paulo defendia tudo, com a força do pensamento. Agora o João Paulo também toma alguns gols. Então, assim, difícil. Desesperador. Estou curiosa para ver como que vai ser esse Santos contra a Portuguesa, que é um jogo importantíssimo para o Santos. O Santos tem chance, tanto na parte de baixo, de cair, como também tem chance de avançar para o mata-mata do Paulista. Então, assim, mais um jogo importante, né? É mais um jogo importante. E no Santos é assim, sempre fica pro próximo jogo. A gente nunca consegue resolver no jogo que é para resolver. Era para ganhar do Santo André e ficar mais tranquilo. Praticamente falar, ó, não vamos falar mais de rebaixamento. Mas não, adiou para mais um jogo contra a Portuguesa. E se não ganhar da Portuguesa, vai adiar de novo pro jogo contra o Corinthians. E depois, Ituano. E aí depois acabou o campeonato, não tem mais o que fazer. Então, assim, acho que o Odair Hellmann ele tem que focar nos problemas reais do time do Santos. Que é um time que está desorganizado, um time que ele pode colocar 10 zagueiros, ele pode pegar todos os zagueiros do profissional, todos os zagueiros do sub-20, todos os zagueiros do sub-17, colocar todo mundo ali dentro do jogo. Vai continuar tomando gol de bola parada, porque o posicionamento do Santos é péssimo, não tem marcação individual, todos os jogadores adversários ganham a bola, né? Os nossos jogadores não conseguem ficar com a bola. Não é questão de estatura, que a gente mostrou aqui que o Santos tem o terceiro time mais alto do Campeonato Paulista. Então, assim, menos desculpa e mais trabalho. Ah, não tem tempo de treinar. Tem tempo de treinar sim. Teve uma das maiores pré-temporadas dos últimos anos, o Odair Hellmann. E não é só o Santos que não tem tempo de treinar agora que o Campeonato Paulista começou. Todos os times estão na mesma situação.
E você não vê os times jogando tão ruim como o Santos. Então, menos desculpa, mais trabalho e mais futebol. Espero que contra a Portuguesa o time do Santos consiga fazer gols e não fique sofrendo tanto lá atrás. É isso. Deixa aqui sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e até um próximo vídeo. Beijo, fui!